Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast do Desenvolvedor Disputado. Aqui nós discutimos estratégias na sua jornada para você conseguir o seu primeiro emprego como programador Java. Eu sou José Castilho e o tema da nossa live de hoje é: quais são os programas que você precisa ter instalados aí na sua máquina para você desenvolver Java, utilizando Java. Então, hoje eu vou falar sobre quais são as ferramentas mais utilizadas hoje no mercado de trabalho para que você desenvolva aplicativos web. Isso mesmo, esse é o tema da nossa live de hoje. Então, você que está aí, posta aí nos comentários se o áudio está legal, se está tudo ok, que a gente já vai começar a nossa live de hoje. Só lembrando, galera, o objetivo aqui desse canal é o quê? É te ajudar a se preparar e entrar no mercado de trabalho com chave de ouro, para que você consiga se tornar um desenvolvedor realmente disputado pelas empresas. Porque tem uma parada que é o seguinte: depois que você aprende Java, você simplesmente se coloca disponível e o mercado disputa você, cara. Essa é a parada, e é para isso que eu tô aqui, para te preparar para que você se torne esse tipo de profissional, realmente disputado pelo mercado. Bom, e antes de mais nada, eu preciso explicar aqui o que significa esses programas que você precisa ter instalado para poder desenvolver aplicativos Java. Lembrando que hoje aqui, o nosso foco vai ser com relação a desenvolver aplicativos Java Web, ok? Ou seja, páginas inteligentes. Esse é o tema e é para isso que eu vou discutir sobre as ferramentas mais utilizadas no mercado. Para desenvolver um app, você precisa ter alguns programas instalados na sua máquina para você conseguir desenvolver utilizando Java. Então, assim, tem algumas coisas que representam o ambiente de programação que precisa estar instalado na sua máquina para que você possa desenvolver. E eu vou falar aqui sobre todos assim, os principais mesmo que você realmente precisa ter na sua máquina, mas não só porque você precisa ter, mas também já de olho no que o mercado realmente usa. Porque não adianta você querer aprender Java e aí você aprende usando uma ferramenta lá que ninguém usa. Depois você vai para o mercado e aí você não vai ter um currículo atrativo para as empresas, né? E acaba acontecendo com muita gente. E para que você não caia nesse tipo de armadilha, eu estou aqui para te dar o caminho das pedras aí, do que você vai precisar para desenvolver aplicativos em Java. Então, bora lá. Primeira coisa, tá? Existem aqui, eu separei em quatro áreas, né? Então, são 4 áreas de aplicativos que você precisa ter. O primeiro, que é o ambiente ali de programação, que é o Java, ou seja, você tem que colocar a linguagem Java no seu computador. Você tem que tornar disponível no seu computador a linguagem, o ambiente de programação Java, ok? Que compreende o quê? A JDK, que é o Java Development Kit, que é o quê? O que vem nele? Talvez você tenha esse tipo de confusão, porque tem muita gente que tem essa confusão. Quando eu comecei a programar lá atrás, que eu ia querer aprender Java, eu não sabia o que era que eu precisava. Existe o Java RE, que é o Java Runtime, que é o que já vem aí instalado na maioria dos computadores, que simplesmente, na verdade, é o códigozinho, né? Na verdade, é a runtime, que é uma engine, que é como se fosse um motor do Java, que o que ele faz? Ele interpreta os códigos Java e faz isso rodar no seu computador, né? Ele empodera o seu computador para que ele execute programas Java, que é o Java RE, tá? Isso, na maioria dos computadores, já está instalado por padrão. Só que você não precisa só dele para poder desenvolver um aplicativo Java. Você precisa da JDK. E o que é a JDK? Nada mais é do que um pacotinho que tem o quê? Tem todos os objetos, as classes do Java para você desenvolver e o compilador,
que é onde você vai o que você vai usar para compilar o seu código-fonte, que é o que você vai escrever, que você vai criar lá os seus programas. Você vai usar o compilador do Java para gerar um arquivo que vai ser os arquivos executáveis depois pela JRE. Ok? Basicamente, isso é o que você precisa ter instalado. Então, como que você vai fazer? Você fala, cara, o que eu vou fazer para instalar? Bicho, coloca aí no Google, como instalar JDK. Tem alguns vídeos, né, no YouTube. Eu mesmo tenho vídeo no YouTube ensinando a montar o ambiente ali de programação Java básico, colocando o JDK, baixando, como configurar as variáveis de ambiente. Eu já tenho vídeo explicando isso. Aí, beleza, você instalou o JDK, deixou, né, o seu ambiente ali com a linguagem de programação já instalada, aí você vai precisar de algumas ferramentas. Que ferramentas são essas? Nada mais são do que ferramentas que vão te ajudar a desenvolver o seu código-fonte. Então, aí, por exemplo, tem duas ferramentas que a gente utiliza hoje muito, que são como se fossem ali interpretadores de texto diferenciados, preparados exclusivamente para organizar e criar os seus projetos de programação. Então, assim, uma ferramenta que a gente usa pra caramba e que eu recomendo que você tenha no seu ambiente de desenvolvimento é o Eclipse. Mas não é um Eclipse qualquer, é o Eclipse for Java EE Developers. É o Eclipse Java EE. Se você colocar aí, por exemplo, no Google, Eclipse Java EE, 2 Es, você vai encontrar exatamente a versão que eu estou falando, e você baixa a última, ok? Por quê? Essa versão do Java EE é o que a galera usa pesada no mercado de trabalho. O pessoal usa muito, muito mesmo. Mais de 95% das empresas que utilizam Java utilizam o Eclipse para desenvolvimento. Aí você fala, pô, Castilho, mas eu vou desenvolver a parte web ali também e tal. Que ferramenta que a galera usa? Bicho, tem uma outra ferramentinha também gratuita que se chama Sublime Text. Ok? Sublime Text. Ela serve para quê? É um editorzinho de texto que basicamente ele organiza, né, o seu código-fonte ali, HTML, deixa tudo bonitinho, fácil de organizar. E o pessoal usa muito, por quê? Porque ele é muito leve e ele é gratuito, né? Ele tem uma versão gratuita, na verdade, tem a versão paga e tem a versão gratuita que funciona super bem e a galera usa bastante para desenvolver as páginas web ali. Por quê? Porque ele é até um pouquinho mais fácil, mais leve do que o Eclipse, apesar de o próprio Eclipse também te dar a ferramenta para isso. Ok? Além disso, o que mais você vai precisar para o seu ambiente de desenvolvimento Java EE? Cara, você vai ter que instalar um servidor de aplicações. Porque o que é um servidor de aplicações? Imagine o seguinte, você vai desenvolver lá os seus componentes, né, o seu softwarezinho Java, e para que as páginas da web ali consigam acessar e estejam disponíveis, por exemplo, para o seu usuário poder acessar pela internet, ou na sua intranet da sua empresa, por exemplo, ou da empresa onde você vai instalar, isso vai ter que ser disponibilizado para o usuário. E como que um software Java Web é disponibilizado para o usuário, né? Através de um servidor de aplicações. O que é um servidor de aplicações? É um softwarezinho, um programinha, que você vai colocar lá suas páginas, por exemplo, web inteligentes, os seus códigos Java lá, que são os códigos que você desenvolveu e que a sua página web inteligente vai utilizar para poder, né, fazer as coisas boladonas ali que você vai programar. E isso vai tornar o seu software online, ou seja, disponível para as pessoas que querem usar ele, que vão ter acesso a esse sistema. E qual servidor de aplicações que a galera mais usa no mercado? Fortíssimo. Não só para desenvolver, como ambiente ali de desenvolvimento, mas também para aplicações que executam em ambiente de produção. Ou seja, a parada que realmente está lá naqueles servidores pesados para poder aguentar muito usuário, que é o Apache Tomcat, que é um servidorzinho de aplicações super leve, super responsivo, e ele é escalável também. Então, assim, o pessoal usa bastante ele, e eu realmente recomendo que você aprenda
instalar ele na sua máquina e desenvolver o seu aplicativo Java Web para instalar nesse carinha aí, ok? Por quê? Porque a galera usa muito pesado o Tomcat. Aí você pode falar para mim assim, cara, mas tem mais algum outro servidor de aplicações? Tem. Por exemplo, tem um servidor mais parrudo, que ele é mais pesado, usa mais memória também, que é o JBoss. O pessoal também usa. Tem um outro chamado WebSphere, que a galera usa bastante também no mercado corporativo, que nada mais é como uma versão bombada do Tomcat. Ele tem o Tomcat no núcleo dele, só que ele tem algumas coisas a mais, né? Alguns pacotes a mais que o Tomcat não tem. Mas assim, para você que quer entrar no mercado, que está aprendendo agora, vai desenvolver seu primeiro software, cara, aprender a usar o Tomcat e instalar o seu aplicativozinho web no Tomcat tá de ótimo tamanho. E saber que existe o WebSphere e o JBoss já vai salvar a sua vida também, porque você vai ver muito a galera pedindo isso, mas eles são muito parecidos, tá? Então, não estressa muito com essa questão, não. Você tem que aprender o Tomcat primeiro, e aí depois os outros você vai simplesmente pegar quando você precisar realmente utilizá-los, tá bom? É bem simplesinho. Outra parada que você vai ter que ter no seu ambiente de programação é o banco de dados, tá? Ah, detalhe, essas ferramentas que eu estou falando aqui são todas gratuitas, tá? Por exemplo, o próprio Java, né, o JDK, você baixa ele lá no site da Oracle. Se você digitar hoje aí, por exemplo, no Google, JDK Download, você vai encontrar um link, por exemplo, do site da Oracle e provavelmente vai ser o primeiro que vai aparecer para você. A Oracle simplesmente pede que você se cadastre para poder baixar gratuitamente. Você vai fazer um cadastro lá rapidinho, no seu e-mail, vai aceitar os termos de uso do Java e pronto, eles já vão disponibilizar o download para você, ok? Fala, Castilho, mas eu não quero cadastrar. Cara, você não tem que querer, é uma regra da Oracle, funciona assim, você tem que cadastrar para poder baixar ele gratuitamente. Simples assim, tá? E o Java é gratuito já faz muito tempo e não tem tendência de ser pago, então pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? O Java, o JDK é gratuito, você baixa ele lá gratuitamente no site da Oracle e instala na sua máquina sem custo algum, tá bom? Eu não vou ensinar aqui a instalar, mas tem lá, se você digitar e como instalar o Java, eu tenho isso no meu canal aqui do Desenvolvedor Disputado, tem lá uma live, que se eu não me engano ela tá com 2h30, mais ou menos, que eu fiz uma puta live com a galera aqui, ensinando lá a baixar, instalar, configurar as variáveis de ambiente e tudo mais. Tá tudo nessa live, procura ela aí depois no YouTube, ok? Um outro item que você precisa ter no seu ambiente de desenvolvimento é um banco de dados. O que é um banco de dados? O banco de dados nada mais é do que um programinha que ele vai permitir que você armazene as informações nele, ok? Que ele é otimizado para você poder consultar as informações rápidas e também poder dar sentido a um monte de informações que você vai salvar lá. Tá? Então, assim, para isso que serve um banco de dados. E, claro que eu estou dando esse tipo de explicação, por quê? Porque tem gente que está aqui que quer aprender a programar e não teve nenhum tipo de contato com isso. Talvez tem gente que está querendo aprender Java aqui, mas já sabe o que é um banco de dados. Então, eu tenho que falar aqui para todos vocês, ok? A gente tem vários públicos aqui que estão querendo entrar nesse mercado. Então, assim, é para isso que serve um banco de dados. Armazenar as informações e possibilitar o link entre as informações que você vai armazenar lá. Ou seja, você dá sentido a essas informações, né? Dá um contexto para elas. E claro, não vou explicar tudo isso aqui agora, não. É só para você saber o que é e o que você precisa. E um banco de dados que é muito utilizado, né, é o MySQL, tá? Que é o quê? É só um programinha a mais que você vai instalar na sua máquina, no seu computador, e ele vai disponibilizar para você um banco de dados. Que aí você consegue salvar as informações lá e consultar suas informações lá como? Através do Java. Ok? O Java vai conversar com o seu banco de dados lá para poder inserir informações, consultar as informações, ok?
E aí, quando você estiver aprendendo a programar, você vai sacar como que você faz isso aí. Você vai ter que aprender isso. E um banco de dados muito usado e gratuito é o Tomcat. O Tomcat não, desculpa. É o MySQL, desculpa. Estou confundindo aqui as bolas. O MySQL é super utilizado no mercado, inclusive por projetos corporativos pesados. Por quê? Porque ele é um banco de dados relativamente simples, né? Um banco de dados relacional relativamente simples, porém muito poderoso e escalável. Tem muita aplicação pesada usando ele, porque ele é leve e ele é muito rápido. O tempo de resposta e de acesso às informações dele é muito rápido. Então, por isso que muita empresa utiliza ele. Depois do MySQL, outras opções de banco de dados também muito utilizadas aí no mercado corporativo primeiro ali, o Oracle, que já para as empresas mais de vanguarda, as empresas maiores, de maior porte, costumam utilizar o Oracle como banco de dados. Você até consegue baixar o Oracle gratuitamente para instalar na sua máquina, mas assim, já é um banco de dados mais complicado para instalação, e você não precisa encanar muito com isso para você desenvolver Java, não. Se você aprender a desenvolver usando o MySQL, ou, por exemplo, o PostgreSQL, que é um outro banco também gratuito, que você pode instalar muito facilmente na sua máquina, tá de bom tamanho. Basicamente, a consulta a dados, gravar os dados, é tudo basicamente muito igual entre todos eles. A diferença é que o Oracle é mais performático para muitos volumes de dados, e quem cuida disso geralmente é um DBA. Empresas que usam um banco de dados Oracle, ela tem geralmente um cara que é especialista só em lidar com o banco de dados, instalar, configurar e fazer as consultas e todas as coisas que tem relacionadas ao Oracle. Então, você não precisa se preocupar muito com isso, não. Tá bom? Mas tem que saber que ele existe, a galera usa bastante no mercado corporativo. SQL Server também é outro banco de dados muito usado entre as empresas de médio e grande porte. E o fato de você saber utilizar um MySQL da vida, aí, um banco de dados relacional como o MySQL ou o PostgreSQL, que são dois bancos de dados gratuitos e que também são muito usados por projetos menores, no caso do PostgreSQL, e o MySQL para grandes projetos. Já está de ótimo tamanho. Você vai dar conta depois de conseguir desenvolver outros softwares, por exemplo, e manipular um banco de dados Oracle tranquilamente. Tá? Aprendendo com o MySQL, isso vai funcionar para os outros também, porque a linguagem de consulta é a mesma, que é o SQL. Tá? É isso aí. Tá? Então, assim, essas são as ferramentas que você precisa ter instaladas no seu computador, que são banco de dados. Eu recomendo o MySQL, porque é muito usado e você vai ter um contato com alguma coisa que o mercado realmente usa. Servidor de aplicações, que é o Tomcat, que é um que eu recomendo aqui para você, porque ele é leve e é muito usado no mercado. O Eclipse para Java EE, específico do Java EE, né? O ambiente Java, né, a JDK, que você vai ter que instalar. Recomendo a última versão sempre. Hoje a gente está aí. A última que eu uso, basicamente, é a última que tem certificação, que é o Java 11, tá? Mas tem aí versões mais atualizadas também, mas o ideal é que você use aí, pelo menos hoje, aí nesse momento, que a gente está em 2021, que é a última certificação de Java que existe, a última versão estável do Java, o Java 11, eu recomendo que você utilize ela aí para desenvolver, ok? E aí, por que eu citei esses aplicativos aqui ao invés de outros, por exemplo? Por exemplo, no caso do ambiente de desenvolvimento, né? A gente tem aí o Eclipse, tem o NetBeans, tem outras ferramentas também aí no mercado, e daqui a pouco eu vou te falar por que eu escolhi essas, tá? Basicamente, antes disso, eu gostaria de contar um pouquinho como que eu fiz para entrar nesse mercado, quais foram as ferramentas que eu aprendi, para você entender por que é importante você seguir esse tipo de orientação que eu estou te dando. Por exemplo, quando eu aprendi Java, lá atrás, eu aprendi Java na raça. E na época que eu aprendi a programar,
a gente não fazia software web, não. Era sistema instalado, sabe? Daquelas janelas mesmo, tal. Você tinha que desenhar a janela, codificando, tal. Era um pouquinho mais complexo até do que hoje. Hoje, você fazer interface gráfica é muito mais fácil do que antigamente. Antigamente, a gente programava muito mais código para ter uma tela interativa. E, naquela época, eu usava Swing, né, para desenvolver, principalmente, que é um pacotinho do Java que a gente usa para construir as telas desktop. E uma ferramenta que eu usava, que ela facilitava muito a construir telas Swing naquela época, era o NetBeans, né? E até hoje, assim, tem gente que usa o NetBeans também, só que acontece, o NetBeans, ele foi uma ferramenta que ela foi muito útil naquela época que eu aprendi. Por quê? Porque ela tinha esses pacotes, principalmente para Swing, que facilitava muito a construção de telas desktop. Só que ele gerava um monte de código poluído, né? Que era foda depois você ficar dando manutenção. E o código que o NetBeans gerava era um código poluído, sabe? Cheio de complicações. E aí, para dar manutenção era complicado, e principalmente quando a gente trabalha, por exemplo, em times, que a gente tem muita gente desenvolvendo, e aí você pega o NetBeans, que muitas vezes ele muda o nome, a posição das coisas, dá muito trabalho para você fazer versionamento de código. Então, assim, as empresas acabam não usando o NetBeans para desenvolver, né? Eles preferem usar o Eclipse, porque você tem o controle do código que você realmente gera. E assim, eu aprendi com o NetBeans, e depois eu tive que aprender o Eclipse. E aí eu meio que sofri um bocadinho. Então, eu já recomendo que você não caia nessa armadilha. Por exemplo, hoje, se eu fosse aprender Java, cara, eu não iria pelo NetBeans, não. Vai direto para o Eclipse, porque, cara, 95% das empresas usam Eclipse, não vai nessa onda, não, de achar que, eu vou usar o NetBeans porque é mais fácil aqui e tal. Sai fora, porque o que você vai precisar no mercado é usar o Eclipse. Tem uma outra ferramenta que a galerinha comenta aí também, que é um tal de IntelliJ, pouquíssimas empresas usam, tá? Então, assim, eu não recomendo também, não. O que eu recomendo é que você pode aprender tranquilão, que assim, 95% das empresas que usam é o Eclipse. Ok? Tranquilo. E eu falo por quê? Porque quando eu aprendi lá atrás, eu comecei pelo NetBeans, por exemplo, porque era mais fácil. E aí, o que aconteceu? Eu tive que aprender a outra ferramenta depois. E ela que se tornou a ferramenta padrão, né? Para todos os próximos projetos da minha vida. Inclusive, eu já trabalhei com algumas ferramentas que são baseadas no Eclipse também, como, por exemplo, cara, eu não lembro agora, é o RAD, né, que é da IBM. E, basicamente, ele é um Eclipse mais bombado, preparado para um outro servidor de aplicações da IBM, que é o WebSphere, que ele também é baseado no Tomcat, tá? Só que ele é mais bombadão. E, cara, então não cai nessa armadilha, não. Vai aprendendo no Eclipse, porque vai dar bom. Tá? Vai dar bom. E principalmente vocês, né, que estão aprendendo, por exemplo, se você estiver aprendendo Java ainda, a parte do JDK, eu recomendo que no começo você nem utilize o Eclipse, tá? Usa só o Sublime ali, ou um JEdit, só um editor de texto mesmo, para você não pegar vícios. Porque o que acontece? O Eclipse, ele já deixa as palavras-chave ali, muito claras para você, e você tem meio que decorar isso mesmo, cara. Você tem que aprender a fazer isso de cabeça, para você desenvolver códigos poderosos, para você não ficar na mão da ferramenta. Se tirar a ferramenta de você, você não faz nada. E aí, se você ficar só dependente da ferramenta para desenvolver Java, tem problemas aí de programação que podem acontecer na sua vida, bugs que você pode pegar para resolver que você não vai dar conta de resolver. Então, por isso que eu falo, cara, aprende a programação primeiro, só com o editor de texto, e depois você parte a usar uma ferramenta. E quando você for para uma ferramenta, eu recomendo o Eclipse. Ok? E é gratuito, tá? É gratuito. Por quê? Para você não sofrer como eu sofri no passado. E aí eu sei que assim, talvez você esteja perguntando, pô, cara, mas essas ferramentas são pagas? Todas as ferramentas que eu falei aqui são gratuitas, e uma parte muito massa do mundo Java é justamente isso, cara. A maioria das ferramentas são open source, tem
tudo gratuito para você utilizar. E por isso que a comunidade Java é tão forte, tão pesada, e é uma linguagem que é tão forte no mundo inteiro, né? Principalmente para essa questão de ser open source, você tem um monte de gente trabalhando para ela melhorar, para ela ser desenvolvida, e a gente tem muita ferramenta gratuita. E as empresas mesmo preferem as ferramentas gratuitas. Elas só partem para alguns componentes pagos quando realmente são necessários. Por exemplo, as empresas vão usar o Oracle quando, tipo, ela precisa de uma segurança maior, ela precisa de um banco de dados mais parrudo, de alguns detalhezinhos ali, algumas minúcias que o Oracle propicia. Então, cara, você não precisa se preocupar muito com isso. Vai para as gratuitas, porque a maioria das empresas usam elas, e quando você precisar de uma outra ferramenta mais bombada aí, você vai aprender na própria empresa, tá? Isso é tranquilo, tá bom? Mas não vai já pela bombada, porque a maioria das empresas não usa isso. A maioria usa o base, né? Que são os aplicativos open source, tá? Então, Eclipse, MySQL, Tomcat, as principais ferramentas que a galera usa aí no dia a dia de desenvolvimento Java. Ok? São gratuitas. Cara, qual computador que eu preciso para rodar tudo isso? Velho, é assim, um ambiente Java ele não precisa de tanta coisa assim para você programar. Mas, o que eu recomendo? Eu recomendo que você tenha pelo menos um processadorzinho aí 64 bits, tá? Para facilitar a sua vida, para você ter mais performance. E aí, tipo, 8 GB de RAM, tá ok. 4 GB roda, mas você pode sofrer um pouquinho. Pelo menos 8, se tiver 16 GB de RAM, melhor. Tá? Mais 8 GB já dá para rodar tranquilão. Tá bom? Para vocês terem ideia, eu desenvolvo software com i5, né? Processadorzinho Intel i5, com 8 GB de RAM, né? E eu tenho um HD SSD para poder tornar a parada mais rápida, né? Que é o que dá realmente mais performance no computador. Mas é suficiente. Eu tenho, claro, o computador i7 com 16 GB de RAM aqui, mas eu uso ele só para vídeo, eu não uso ele para programar, tá? Porque não é necessário. A gente não usa o processador para isso, não. O que você mais precisa ali é memória e HD, um HD rápido, que é o que vai facilitar a sua vida para o software subir rápido e você fazer seus testes, tá? E memória também, mas memória, tipo, 8 GB já tá de boa. Se tiver 16, tá mais de boa ainda, mas 8 GB tá super sossegado. Ok? Um detalhe que eu vejo que a galera comete esse tipo de erro, né? Ao tentar entrar no mercado de trabalho, Java e tal, que é o seguinte, eles escolhem as ferramentas erradas para aprender. Eu mesmo, cara, quando eu comecei a aprender a programar, eu usei um banco de dados chamado PostgreSQL, que é um banco de dados relativamente famoso, só que poucas empresas realmente usam ele, tá? Então, assim, se você quer aprender um banco de dados, cara, vai para o MySQL, porque, putz, quase todo mundo usa ele. Muita empresa usa ele. E depois as outras possibilidades é o Oracle e o SQL Server, que são muito parecidos também. Mas assim, se você aprender o MySQL, já vai estar legal para você. Então, assim, não comete o erro, cara, que nem eu fiz de ficar focado numa coisa ali que o mercado não usava, né? Porque depois eu tive que aprender o outro, que foi o MySQL. Então, bicho, já vai direto para o MySQL, não fica dando voltas, fala, eu quero outra ferramenta, que o Castilho não citou aqui. Cara, beleza, a opção é sua, você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você quer entrar no mercado de trabalho, se você quer se tornar um desenvolvedor que tem um perfil que sabe lidar com as coisas que os desenvolvedores de Java requisitados precisam saber, se liga no que eu estou te falando aqui. Aprenda a usar essas ferramentas aí. Pelo menos. Tá bom? Porque senão você vai penar no mercado depois. Então, toma cuidado para não usar
ferramentas que ficam gerando código-fonte poluído para você, ferramentas que fazem tudo automático para você, porque, cara, o dia que você não tiver essa ferramenta, e é possível que isso aconteça, porque as empresas não gostam desse tipo de ferramenta, você vai simplesmente deixar de ser um programador. E o programador, ele sabe fazer usando o básico. Se você pegar um editor de texto, cara, você já faz. Para vocês terem ideia, eu já tive caso de ter que dar manutenção em software que a gente nem tinha o código-fonte. Eu tinha que descompilar o código, ou seja, pegar um executável lá, usar um software que gerava o código-fonte a partir daquilo e presumir algumas partes que o descompilador não conseguia interpretar. E corrigir um software que estava cagado e depois compilar de novo e colocar o negócio lá. Então, assim, esse tipo de coisa você só vai saber fazer se você não ficar amarrado à ferramenta. Se você realmente souber programar na raça. Então, assim, aprende a programar na raça, porque é isso que vai te tornar um desenvolvedor foda. Ok? Então, cara, parte para ferramentas open source. Por quê? Porque é o que o mundo Java usa. Prefira sempre elas. Aprenda a usar o que realmente o mercado de trabalho usa. Se você pegar hoje, por exemplo, fala, Castilho, como que eu vou saber se realmente é isso que o mercado usa? Cara, faz uma pesquisinha aí agora nas vagas. Entra no LinkedIn, por exemplo, e procura lá, Java Júnior. Olha lá as coisas que a galera está pedindo que você saiba para ser um programador júnior. E você vai ver que o que eu estou falando aqui faz sentido. Tá bom? Mercado, cara, visão de mercado. Não adianta você querer inventar moda. Você tem que estar focado no que o mercado realmente precisa. Ok? Porque senão você vai ficar apanhando aí, não vai conseguir entrar no mercado, ou vai entrar no mercado e não vai ser valorizado, né? No sentido de ganhar grana. Você pode ser mal pago por não estar preparado como o mercado precisa. Ok?